paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, que diz: Por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a obra da fé. Nós estamos dando início a mais um devocional, agora no livro de 2 Tessalonicenses. A carta tem como autor o apóstolo Paulo, e o propósito dessa carta é esclarecer a confusão de alguns crentes de Tessalônica a respeito da segunda vinda de Cristo. Essa carta ela está destinada aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica e aos cristãos em todo o mundo. Nós vamos observar que o panorama é que muito na igreja estava confuso sobre quando ocorreria a volta de Cristo. E devido ao aumento da perseguição, esses crentes pensavam que o dia do Senhor devia ser iminente e interpretaram a primeira carta de Paulo como uma afirmação de que a segunda vinda de Cristo aconteceria a qualquer momento. Levando em conta este engano, nós vamos ver que muitos persistiram em permanecer ociosos, vivendo desordenadamente, alegando estarem à espera da volta de Cristo. Muitos ali largaram o seu trabalho, seu emprego, pararam e não quiseram levar a sua vida ali, normal, e aguardando a vinda de Cristo. Quando a gente fala de levar a vida normal, não é levar a vida longe do Senhor. Mas eles estavam, devido à perseguição, tudo que estava acontecendo, eles começaram a largar as suas atividades, seu trabalho, tudo, e aguardando o Senhor. Porém, o maior desafio é aguardar a vinda do Senhor enquanto nós estamos nessa terra, muitas das vezes trabalhando, muitas das vezes cansado, muitas das vezes na labuta do dia, dos dias, e ficar sempre guardando a fé, sempre preservando. Realmente eles vão interpretaram a primeira carta de Paulo, achando que Jesus poderia voltar ali a qualquer momento, se aí acontecer. E Paulo ele vai escrever essa segunda carta, orientando eles. Então, uma das características particulares dessa carta é que ela sucede a primeira Tessalonicenses. Então, Paulo ele indica vários acontecimentos que devem proceder à segunda vinda de Cristo. Então, Paulo ele escreveu essa carta para encorajar aqueles que estavam enfrentando perseguição e para corrigir esse mal-entendido sobre o tempo certo da volta do Senhor Jesus Cristo. O ensino sobre a volta de Jesus provocou uma ociosidade nessa jovem igreja. A iminente vinda de Cristo, ela nunca deve nos tornar ociosos. Devemos nos ocupar até mais, vivendo de maneira pura, usando bem o nosso tempo e trabalho para o seu reino. Então não devemos trabalhar somente durante os tempos fáceis, quando for conveniente, mas também durante os tempos difíceis. O cristão ele deve vigiar e aguardar pacientemente a volta de Cristo, trabalhando para ele enquanto o esperam. Então, não podemos ficar ociosos. Quando Paulo ele escreve no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1 de 2 Tessalonicenses, ele começa direcionando essa carta: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais e o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Então, Paulo, ele começa já dizendo que essa igreja de Tessalônica é uma igreja que a fé deles, né, tem sido aumentada, tem crescido cada vez mais em amor, né, tem crescido de uns para com os outros, tem transbordado em amor, Paulo vai dizendo. E nós vamos observar que essa igreja estava inserida, em uma cidade da província romana, né, de Macedônia. Ela tinha uma população aproximadamente de 200 mil pessoas. E é uma das mais importantes estrada romana. Nós vamos ver que essa cidade, essa estrada romana, que se chama Egnatia, a Via Egnatia, que se estendia de Roma até o Oriente, passava por Tessalônica. Essa estrada, juntamente com o próspero porto da cidade, fez de Tessalônica um dos centros de comércio mais ricos, e emergentes do Império Romano, reconhecida como uma cidade livre. Tessalônica ela tinha permissão de se autogovernar e era isenta da maioria das restrições impostas por Roma às demais cidades do Império. Porém, no bojo do desenvolvimento de um ambiente internacional, vieram muitas religiões, e influências culturais pagãs que desafiavam a fé dos nossos cristãos que ali viviam. Então, o desafio, a maior dificuldade dessa cidade não era uma cidade miserável, não era uma cidade que passavam por necessidades, até mesmo financeira, com o problema de ser oprimido pelos governantes. Não, era uma cidade era uma cidade próspera, um grande centro comercial, uma província onde ali, tinha uma população grande, onde se várias culturas se misturavam, onde várias religiões estavam ali, influenciando. Então, a maior perseguição muitas das vezes que o cristão pode passar, naquele vale ele pode passar, não é ele estar vivendo, na dificuldade, no desemprego, na pobreza, não, de repente, uma das maiores dificuldades que a pessoa vai passar é estar inserido num lugar até próspero, num lugar até onde as coisas estão acontecendo, onde os resultados estão sendo alcançados, onde, financeiramente tem sido bem remunerado. Talvez esse tenha sido o maior desafio para muitos, porque muitas das vezes quando a pessoa está no momento, até mesmo de fartura, no momento de que tudo está indo bem, muitos esquecem do Senhor, muitos se deixam levar pela cultura pagã, muitos vão se deixar levar pelas regiões, vão ser influenciados, e isso vai desafiar a fé, porque muitas das vezes quando estamos passando por necessidade, dificuldade, é o momento que nós corremos para o braço do Senhor. Mas quando as coisas estão tudo bem, está tudo, correndo bem, muitos é nesse momento que é desafiado na sua fé, porque não tem perseguição, não tem nada. Mas se nós deixarmos a prosperidade, aquilo que o Senhor tem nos dado, pode nos afastar dele. Então, eu acredito que um grande desafio desse povo não era a perseguição, porque eles estavam na pobreza, porque o governo estava oprimindo de maneira nenhuma. Eles estavam vivendo uma situação, num lugar que estava bem localizado, como muitas cidades hoje, como muitos, países hoje que fecharam as portas para o evangelho, que ficaram ricos, vieram grandes potências, grandes metrópoles,
que hoje não tem uma igreja, como nós vemos até na própria Europa. Quando nós olhamos tudo isso e vemos que não foi a pobreza que fez isso. É porque não foi com a medida que eles prosperaram. Então devemos ter cuidado. Devemos sim, o Senhor Ele quer nos abençoar. Podemos ser prósperos e cheios do Espírito Santo. Podemos ter riqueza e ser cheio do Espírito Santo, mas jamais devemos negociar o nosso tempo, as oportunidades aquilo que nós fazíamos quando não tínhamos praticamente nada. Devemos continuar fazendo, se esforçando, porque não é o quanto nós temos que vai determinar o quanto nós somos diante do Senhor. Não é o quanto nós temos que vai nos fazer ser reconhecido, ser amado pelo Senhor de maneira nenhuma. É o quanto nós estamos dispostos a entregar para Ele. É o quanto nós estamos dispostos a se derramar aos pés do Senhor. Vamos ver no versículo mais à frente. Ele vai falar no versículo 4. Portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Paulo está dizendo que as chaves para sobrevivermos à perseguição e às tribulações são a perseverança e a fidelidade. Quando deparamos com dificuldades esmagadoras, podemos ter certeza de que Deus está usando a tribulação para o nosso bem e para a sua glória. Sabemos que Deus é justo, nos trará paciência durante nosso sofrimento, porque sabemos que Ele não se esquece de nós. No tempo certo de Deus, Ele aliviará o nosso sofrimento e castigará aqueles que nos perseguem. Você pode confiar no cronograma de Deus? Então nós devemos entender que nós devemos perseverar na fé. Que é isso que faz no momento da perseguição, da tribulação, suportando tudo isso. Isso envergonha o inimigo. E isso serve de um testemunho para aqueles que estão nos observando. Versículo 5, ele diz: elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. Então, ficando firme no meio das tribulações, suportando as perseguições, demonstrando a fé, a confiança em Deus. Isso nos faz ser digno, serão considerados dignos pelo justo juiz, pelo qual também, pelo aquilo que está passando e não está recuando. É justo da parte de Deus, versículo 6, retribuir com tribulações aqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos. E a nós também isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com seus anjos poderosos em meio às chamas de fogo. Então Paulo está dizendo que Deus fará justiça com aqueles que estão oprimindo os servos do Senhor, aqueles que estão oprimindo, aqueles que estão tentando. O Senhor vai dar alívio àqueles que estão nessa situação, que estão passando por tribulações, estão suportando. O Senhor Ele dá o alívio. Ele diz: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus com seus anjos poderosos em meio à chama de fogo, quando Jesus vinha buscar na sua segunda vinda, vinha buscar o seu povo. Versículo 8 diz: ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Então, ele está dizendo para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não querem, o Senhor, o justo juiz, irá dar a sentença, irá realmente julgar as pessoas, julgar aqueles que não estão andando de acordo, estão perseguindo, estão atribulando, que estão até mesmo julgando, e falando, e querendo até mesmo desejando o mal
daqueles que servem ao Senhor. Ele diz no versículo 11, isso acontecerá. Versículo 10, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado por seus santos e admirado por todos que crerem, dentre os quais vocês estão, porque creem no nosso testemunho. Versículo 11, por causa disso oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra da fé. Oramos assim para que o nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês, e vocês nele segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos compreender a cada dia que, mesmo como cristãos, nós somos chamados por Deus para nos tornarmos semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Este é um processo gradual e vitalício que será completado quando contemplarmos a Cristo Jesus face a face. Ser digno desse chamado significa querer e procurar fazer o que é correto e bom, assim como Cristo faria. Ainda não somos perfeitos, mas estamos nos movendo nesta direção à medida que Deus trabalha em nossa vida. Então, que nós possamos permanecer firmes. Como Paulo diz, oramos constantemente por vocês. Nós possamos orar uns pelos outros, para que o nosso Deus nos faça digno da vocação, e com poder ele cumpra tudo, cumpra todo bom propósito e toda obra na fé. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que por meio das suas atitudes, por meio das suas respostas, no seu movimentar, no seu respirar, você possa manifestar a glória do Senhor. Pessoas possam glorificar ao Senhor por meio da sua vida. Que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração.